E a gente vai expor alguns capítulos, alguns trechos, aliás, de Isaías. E hoje eu convido os irmãos a estar abrindo Isaías capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Isaías capítulo 2, versículo 1 até o 5. Os irmãos encontraram, amém? Vem falando o seguinte: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Vamos orar? Pai, aqui nós nos encontramos te agradecendo por tudo o que o Senhor tem feito, da maneira como o Senhor tem falado conosco, e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha convencer, que o Senhor venha confrontar, que o Senhor venha exortar, animar o coração daqueles que aqui se encontram. Portanto, seja feita a tua vontade em nosso meio. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, pessoal, a gente vai para um tema que é o Advento. A gente vai expor no decorrer desse mês de dezembro, esses 4 domingos que aqui vão se sucedendo. A gente vai expor o profeta Isaías, a gente vai iniciar com o capítulo 2, e aí tem outras passagens que é sem spoiler, que se a gente der spoiler, os irmãos vão ficar naquela, não, vamos lá, tem que esperar para o próximo domingo também para aprender um pouquinho mais. E a respeito sobre Advento, né, o que é que significa essa palavra, de onde é que se originou. Advento é uma época, né, que precede o Natal, como a gente tem essa ciência, a gente enxerga como o nascimento de Jesus Cristo, mas eu quero deixar um momento assim até para, poxa, será que o antes ele está errando? Será que o antes ele não está errando? A gente não sabe ao certo quando é que Jesus Cristo ele nasceu. A gente não tem uma data específica. A gente pode supor que infelizmente ele não tenha nascido nessa época de dezembro, até porque a transição no meio do inverno naquela região era muito rigorosa. A ideia que se tem é que Jesus Cristo nasceu entre março e abril, mas que a gente entende que como foi dito, como foi declarado realmente o nascimento de Jesus, nessa época do final do ano, a gente acaba aproveitando para trazer um memorial mesmo, para a gente lembrar dessa data, dessa primeira vinda de Jesus e também da sua segunda vinda. O Advento é essa preparação da igreja, onde a igreja ela deve sair da inércia. Ela não pode mais de maneira alguma viver naquela, poxa, qual o propósito da minha vida? O porquê é que eu faço o que eu faço? Será que eu venho para cá, somente para essa terra, para nascer, aí eu cresço, alguns nem crescem, né? Alguns ficam só naquela estatura mesmo, e aí nascer, crescer, casar, alguns também não casam, mas também vamos deixar quieto, não vamos entrar nessa polêmica, e aí tem um filho, ou talvez não, e aí reproduzem, né? E morrem, e aí fica naquela, poxa, será que a vida é só isso mesmo? Será que é só esse movimento? Será que eu vim para cá somente para ter isso? E o Advento é essa preparação, onde a gente vai realmente voltar os nossos olhos, lembrando da primeira vinda e ansiando
essa segunda vinda, tendo esse desejo ardente, essa concupiscência, esse desejo frenético por aquilo que realmente há de vir. Então, o advento, ele vem do latim, né, que é adventus, que é o significado, chegada, e é um tempo de esperança e expectativa, que realmente demonstra essa segunda vinda de Jesus. E tendo dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Isaías. Isaías, ele foi um profeta que ele apregou, né? Ele teve algumas visões durante 4 reinados, durante 4 reis, que foi justamente Uzias, também conhecido como Azarias, Jotão, Acais e Ezequias. Como a gente observou no texto, ele era filho de Amós, e aí ele teve algumas revelações, tanto de Judá, ele profetizou em Judá e em Jerusalém. E o seu nome, é interessante a gente citar isso, porque é importante. Isaías, o significado do nome Isaías é: o Senhor é salvação. E é essa ênfase que a gente vai expor no decorrer desses domingos. E hoje o tema do sermão é um convite pendente. A gente leu esses 5 versículos e a gente vai analisar o que é que realmente o que é que tem de característica nesse versículo, nesse convite. O que é que a gente pode absorver de tudo isso? A gente vai ler mais uma vez do versículo 1 até o versículo 4, que vem falando o seguinte, ó: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. E uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. É interessante que nessa primeira parte sobre um convite, eu separei como um convite para a casa do Senhor. A gente observa que no Antigo Testamento sempre tinha uma figura, talvez de divindade, referente a algum monte. A gente observa até nessa questão de monte, que é um local propício, às vezes, quando Deus ele tinha um encontro pessoal. A gente observa ali onde Deus entregou a tábua, né, dos 10 mandamentos, que foi no Monte Sinai, e agora, em paralelo, tem o Monte Sião. E aí, monte, ele tem essa questão de imponência, né? Aquela questão de, poxa, é uma coisa que se consiste. E na antiguidade, os povos, eles tinham essa característica. Poxa, é o Deus que vai estar lá naquele monte, o seu trono vai estar lá, e ele vai reinar durante aquilo, porque o trono de lá, o monte é inabalável, enfim, tinha essa figura, né? Esse sentido representativo. E aí o Monte Sinai é essa pessoa a respeito sobre Moisés, e o Monte Sião é referente ao trono de Deus, que vem falando, né? Mas o que é que se consiste esse convite para a casa do Senhor? Qual é a característica que tem na casa do Senhor? Do versículo 1 até o 4, a gente observa essa questão do monte, a importância do monte, essa questão do reino físico em si, de como realmente vai se consistir esse reino, tudo isso bem direitinho. E, principalmente, um indício, né, de que todos os povos correrão para lá. Mas vão correr para lá por qual motivo? Qual o intuito? O que é que há de haver lá? Em primeiro lugar, o que vai ter lá é conhecimento. O que contém na casa do Senhor? Conhecimento. A gente fala isso, conhecimento, até citando um salmo que eu achei muito interessante, Salmo 73. Salmo 73, ele vai falar que ele quase cai.
Era que ele observou a prosperidade de muitos que acabavam blasfemando. Olha, como é que pode, mas esse cara fica zombando de Deus e está enriquecendo e tal, tudo bem direitinho. E aí tem uma virada de chave, né? O mindset dele aí tem uma virada aí, uma repaginada. Quando ele entrou na casa do Senhor, no seu tabernáculo, e observou o destino, o fim de todos aqueles que não temiam a Deus, e o destino daqueles que temiam a Deus. E quando a gente fala de conhecimento, é justamente sobre propósito, sobre finalidade, sobre escatológico, o motivo que você faz o que faz, para onde é que você vai. Você deve ansiar diariamente esse reino vindouro. Você deve ansiar diariamente a segunda vinda de Cristo, porque é um local onde que as injustiças já não haverá. Nenhum tipo de preconceito, racismo, xenofobia, nada, 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 nada. O reino de Deus, ou melhor dizendo, a cidade celestial, é um local onde contém muitas casas, mas uma só mesa. É um local propício para a gente realmente sentar. E outra hora éramos inimigos, agora nós somos chamados de amigos e de irmãos. Então, o reino de Deus, a casa de Deus, ele apresenta esse conhecimento por conta dessa nossa descoberta. Por isso que o Isaías, a partir do momento que ele teve essa revelação, ele faz essa afirmação. Muitos povos vão para lá porque vão ter esse conhecimento, vão realmente almejar, poxa, mas será? O que é que eu faço, meu irmão? Será que a vida se consiste só nisso? Aí vai entrar naquele dilema que até o próprio Salomão entra, né? E escreve Eclesiastes ali, poxa, meu irmão, quero ver alguma coisa nova e nada há de novo, tudo se repete, tudo. E aí no final de Eclesiastes ele fala, poxa, mas tem uma coisa que o homem deve fazer, é temer a Deus. Isso é uma coisa boa que o ser humano ele deve fazer, é o principal. E o conhecimento sobre o que nós fazemos, ele vai vindo uma revelação dita por Deus. Porque se a gente não tem esse encontro especial com Deus, a gente vai supor várias coisas e a gente vai ser até taxado de várias coisas que, infelizmente, não vai nos ser saudável. A gente vai, de certo modo, ser uma coisa descartável ou vai ser impregnado por algum erro. Ah, esse cara é um frustrado. Esse cara não consegue fazer nada. É um preguiçoso. É um avarento, e aí começa a ser taxado, rotulado de coisas que, infelizmente, você acaba comprando como identidade, por conta que você não tem esse conhecimento. E Isaías, ele fala, no versículo 3, né? Muitos povos irão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E é interessante, como até a gente falou sobre a primeira bem-aventurança. Quem não está vindo, eu peço para que venha terça-feira para o Diáspora, tem sido um momento bacana. A gente está começando um temazão até extenso, que a gente está falando sobre o Sermão do Monte. A gente começou sobre as primeiras 4 bem-aventuranças. E aí a pergunta crucial é, quem é que não quer ser feliz? Mas essa felicidade ela vai implicar em uma outra coisa, é uma resposta, é a ação e reação. Nenhum ser humano ele vai ficar na inércia a partir do momento que encontra Jesus Cristo, a partir do momento que descobre a sua identidade. Poxa, eu sou um pecador e eu não tenho nada a oferecer, mas a gente encontra perdão, salvação em Cristo. Por conta disso você fica maravilhado e você quer compartilhar essa boa notícia com todos aqueles que estão à sua volta. É isso que a gente descobre no primeiro amor. E é isso que a gente está nesse tema de hoje, o advento, fazendo com que você lembre da primeira vinda, do seu primeiro amor, e que realmente a gente quer jogar gasolina para que isso volte, reacenda esse fogo, esse desejo ardente pela segunda vinda de Jesus, desse reino, onde há de prevalecer o conhecimento. Tanto é que ele fala, vinde e subamos ao monte da casa do Senhor, para que ele nos ensine, para que ele mostre qual realmente o propósito de nossas vidas. Quando a gente pergunta, talvez, o propósito, o porquê é que você faz o que faz, ou para que é que Deus te chamou, e às vezes a gente responde uma coisa que é secundária, a gente não está totalmente errado, mas tem uma coisa que vem antes,
E essa coisa que vem antes, ela é essencial. Muitas das vezes a gente, não, o chamado para a minha vida é ser pastor. Falando para mim, né? Ah, é pastor. Não, o chamado para a minha vida é ser um médico. O chamado para a minha vida é ser um advogado. Você está totalmente errado? Não. Não. Mas tem uma coisa que vem antes disso. E que às vezes a gente esquece. Que é, o chamado para a nossa vida, primeiramente, é ser parecido com Jesus Cristo. Ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Secundário, aí você vai ser pastor, você vai ser advogado, você vai ser médico, professor, você vai, enfim, N profissões aí que Deus pode lhe chamar para isso, né? Para que você venha servir a Ele e glorificar o nome dEle através da sua ação. Mas que o primeiro é, você deve ser a imagem e semelhança de Cristo. E nesse convite na casa do Senhor, onde a gente que descobre, a gente tem esse nosso conhecimento, ele não é um conhecimento, o conhecimento em si, né? Se ele não for para servir, de nada serve. Se a gente descobre uma vacina que vai nos livrar dessa nova variante aí, até que é aqueles que estão vacinados 2 vezes, né? Aqueles que tiveram a dose dupla, a probabilidade é pouca, mas que se a gente conseguisse descobrir, poxa, meu irmão, o tanto de pessoas queridas que a gente não poderia ter perdido, ou que a gente vai evitar de perder por conta dessa variante. A gente descobriu e a gente quer compartilhar. É um conhecimento. Assim como você descobriu que você é pecador, mas mesmo assim que você é perdoado em Cristo, e que você vai habitar. Muitas das vezes a gente fala muito da ênfase de inferno e esquece das maravilhas que se contém no céu. Uma vez a gente estava sentado na calçada, na época que a gente podia ficar sentado na calçada, né? A gente estava lá e chegou um amigo meu aí a irmã do amigo meu. E nisso a gente conversando com eles, ela estava naquele processo de conhecer, rapaz, mas eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. E a gente começou a falar das maravilhas que se continha no céu. Aonde que vai se conter a rua de ouro, os muros de pedras preciosas, o mar de vidro, e várias coisas. Mas que a maior maravilha é realmente de Deus, enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. O nosso Criador habitando conosco. Sabe o que foi que aconteceu? Essa menina, ela começou a chorar. Ela começou a chorar que a gente estava preocupado com ela. E aí, o que foi que aconteceu? E ela, não, é porque ninguém tinha falado do céu com tanta ênfase para mim. Eu queria ir para o céu com mais medo do inferno do que propriamente por almejar o céu. E aí a gente fala sobre esse conhecimento, sobre o quão maravilhoso é. Aonde que todos vão realmente percorrer, aonde que todos vão querer almejar, aonde todos vão querer estar na presença do nosso Criador. Aonde que há um refúgio, aonde que realmente nada vai nos abalar. E é interessante que esse conhecimento é para servir. Tanto é que ele fala, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. É interessante que é uma ração. Assim como o João ele fala, ó, se você, isso é um livrinho pequeno, 1 João, mas tem tanta coisa preciosa lá. Ele fala uma coisa que é difícil de engolir. Ele fala assim, ó, como é que você fala que ama a Deus, a quem você não vê, e odeia o seu irmão, a quem você vê? Hipocrisia, hein? Isso aí não pode. Isso aí não pode não. Isso aí você está sendo pegue na palavra. Você realmente reflete aquilo que você está aprendendo do céu. Você tem esse conhecimento vindo de Deus e você vai refletir. Você vai fazer com que outras pessoas amem a Deus de maneira mais intensa. Por quê? Porque você quer que eles sejam salvos, que eles não quebrem demais a cara. Você não quer de modo algum que eles se frustrem ainda mais, por querer pautar a vida pautado no seu conhecimento. E é interessante que a gente fala
que muitas das vezes a gente teme a Deus, que conhece a Deus, que quer viver a vontade de Deus, mas na primeira oportunidade faz totalmente o oposto. E é importante a gente ter esse momento do advento, que é para a gente alinhar as coisas. Aonde é que realmente está a nossa esperança? Nessa perguntinha que Jesus Cristo fala, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Melhor dizendo, aonde é que você gasta mais tempo? Se você responder essa perguntinha de maneira honesta, talvez você vai descobrir até um ídolo que há no seu coração. Que talvez seja nas suas redes sociais, ou talvez seja até no trabalho. Poxa, mas eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não consigo pagar os boletos. Eu concordo. Não, você está certo. Infelizmente eu não tenho como pagar seu boleto, você tem que trabalhar mesmo. É uma coisa que vai ser inevitável. Mas a questão é você equilibrar. Porque muitas das vezes você dá uma ênfase maior no lado profissional e às vezes o seu lado matrimonial ou principalmente espiritual acaba não sendo nutrido, acaba não sendo alimentado. E por conta disso você acaba se distraindo, você acaba enfraquecendo por não se alimentar, e quando vem as adversidades, você acaba cedendo, e é grande a sua ruína, por conta desses pequenos fatores. A gente acha que a gente só cai num ato em si, mas a gente cai a partir do momento que a gente baixou a guarda, a partir do momento que a gente não fez o nosso devocional, a partir do momento em que a gente não compartilha as dores com o irmão. Poxa, eu estou passando por isso, isso e isso, irmão. Ora por mim. Eu estou temeroso, eu estou com medo. Me ajuda nisso. O que é que tu pode me aconselhar? Vamos estudar a Bíblia junto. Então, o conhecimento, vindo da parte de Deus, ele tem com esse intuito, justamente de fazer com que você entenda, e não somente entenda, mas compartilhe. Ensine seus caminhos para que andemos nas suas veredas. É o propósito. É a identidade. Quando a gente fala sobre identidade, parece um temazinho clichê, mas é uma coisa. A partir do momento que você sabe quem você é, você acaba vivendo pautado naquilo. Se a pessoa vive enfatizando que você é uma pessoa frustrada, você infelizmente vai andar sempre com esse anseio, com esse medo. Poxa, eu vou começar algo, mas infelizmente vai ser passageiro. Eu vou me frustrar por conta do histórico. Ou se uma pessoa acaba falando que você, apontando um erro, né, que você cometeu, e aí você não tem essa identidade em Cristo, você se apega naquele erro que você cometeu, e aí vive a sua vida toda pautada naquilo. E é muito difícil você realmente aprender e principalmente compartilhar. Até uma palavrinha que é pequena, mas já está quase escasso no nosso vocabulário, que significa a palavra perdão. Está quase extinta, ainda mais agora nessa cultura do cancelamento, né? Tudo agora é uma ênfase de, não, é mais fácil a gente não deixar de seguir, ou bloquear, ou fazer alguma coisa, do que sentar e conversar com o irmão. Poxa, eu vi que tu falou isso, eu não entendi bacana, e o que foi que aconteceu? Eu quero te pedir perdão. Tem um vídeo que eu acho esse vídeo muito difícil, assim, poxa, meu irmão. Teve um serial killer que ele acabou abusando de várias mulheres mesmo, e tanto é que ele infelizmente já não tinha mais consciência de onde tinha enterrado cada uma. E no dia do julgamento dele, a família estava lá, e a família realmente declarou uma coisa, ó, você é um imundo, você é injusto, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Tudo aquilo que infelizmente ele tinha cometido. E aí chega um senhorzinho, que é interessante, que parece até com Papai Noel, um senhorzinho, cabelo, a barba branca, de suspensório. E aí ele recebe naquelas palavras e com a cara fechada. E esse senhorzinho, ele chegou para ele e fala o seguinte, olha, você tornou difícil
eu viver aquilo no qual eu acredito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Aquele cara se quebrantou de uma maneira que ele teve que ficar direto enxugando as lágrimas. O nome desse vídeo é O Poder do Perdão. São 3 minutinhos no máximo. O cara tinha perdido a filha. Ele estava diante daquele no qual, infelizmente, tinha cometido esse crime. Hediondo, né? Tinha abusado, enterrado, não sabia nem onde é que a filha estava. Não teve nenhum a despedida assim de poder enterrar sua própria filha. E quando a gente fala sobre esse conhecimento, é isso. É difícil demais, mas a gente entende o que é que Jesus Cristo ele fez por nós. Outrora rebeldes, independentes, e mesmo assim ele nos chama para sentar à mesa e fazer parte do banquete da graça. Vinde e subamos para o monte do Senhor, para que nós venhamos realmente aprender. E não somente aprender, mas compartilhar tudo aquilo que é refletido do alto, aonde que não há nenhum tipo de variação. É o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo de sempre. É esse Deus imutável. E aí, essa é a questão do conhecimento, é o primeiro ponto, né? E não somente o conhecimento, mas o versículo 4, que também é um dos principais textos, né? Que ele vem falando: ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e converterão as suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. O que é que se consiste na casa do Senhor? Primeiro, conhecimento. A gente tem um conhecimento que a gente até por estar enraizado nesse monte, a gente não vai ser abalado por nenhum mal, nenhuma peste, nada vai nos separar do amor de Cristo, como até a gente já citou. E o que vai acontecer nessa casa é a paz. É a paz. Já não vai ter mais nenhum tipo de guerra. Porque nesse local, o ser humano não vai ter esse anseio de querer o que é dos outros. Como o Tiago ele vai falando, de onde é que vem as guerras? Se não é do coração do ser humano, que quer aquilo que não lhe convém, que quer sempre ter algo a mais, e vai pisando na cabeça do próximo, ou de uma nação vizinha. Vai prevalecer a paz porque ele será o nosso juiz. É ele que vai sentenciar a nossa absolvição, é ele que vai mostrar realmente o caminho que nós devemos seguir, aonde que a gente vai se apartar de tudo aquilo que era ofensivo. A gente vai transformar aqueles instrumentos de guerra em instrumentos de trabalho, aonde a gente antigamente ia contra-atacar, ia atacar, aliás, agora a gente vai com o intuito, servir. A gente vai pegar as nossas enxadas e vai abrir um caminho para o terreno, enfim. A gente vai viver pautado nesse reino, nesse monte, nessa casa do Senhor. Então, um convite é isso, para a casa de Deus. A gente deve almejar viver na Nova Jerusalém, nessa cidade celestial, porque vai ter essas características. A gente deve lembrar que a gente vai entrar nela não pelos nossos méritos, mas por conta que a gente entende que Jesus Cristo ele é o nosso advogado. E a gente vai estar escondido nele. A gente vai ser absorvido por tudo aquilo que ele fez. E o versículo 5 é um convite para andarmos na luz. Um convite para a casa do Senhor, do versículo 1 ao 4, e o convite para andar na luz. Fala assim, ó: vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Um convite.
é importante, né? Quando a gente entende essa questão de convite, a gente se prepara todo para aquela ocasião. Quer seja um casamento, quer seja aniversário de 15 anos, ou um próprio aniversário, é uma preparação. Não, mas dia tal não vou poder não, naquele sábado ali. Por quê? Não, porque eu tenho um casamento. Aí aluga roupa, aluga o melhor traje, né? O sapato, compra um sapato, parcela entre 60, 90, 120 lá na Casa Pio. Se prepara todo para aquela ocasião. E é esse o convite que a gente deve almejar. Ele ainda está pendente. A gente experimenta domingo após domingo uma prévia. É um trailer. A gente tem um pouquinho do spoiler. Mas é muito melhor, vai ser muito melhor quando a gente estiver lá presente. Quando esse dia do convite chegar. Nesse dia. Que realmente já não vai haver nenhum tipo de ranger de dentes nesse local. Vai ser em outro, mas nesse não. Aonde que não vai haver nenhum tipo de choro, meu irmão. É um convite. E é essa preparação que eu quero que vocês tenham. Não só vocês, mas eu. De almejar diariamente isso. De lembrar da primeira vinda de Jesus, que dividiu a história. Antes e depois de Cristo. E sobre a sua segunda vinda. E esse convite é um convite para nos arrependermos. Nos arrependermos de toda aquela procrastinação. Não vou orar mais. Eu só não oro é porque eu não tenho tempo. Só não faço devocional porque não tenho tempo. Se não começar durante pelo menos 5 minutinhos, acordando 5 minutinhos, ou então abdicando do horário do almoço, em vez de tirar aquele cochilinho, vamos, 5 minutinhos. Começa com 5 minutinhos, só começa. Eu garanto que você tem 5 minutinhos para o seu Instagram. Em qualquer hora. Você pode estar no banheiro, que for, aonde for, você vai estar lá com o seu celular. Mas um momento de oração, um momento de compartilhamento da palavra, perguntar como é que o irmão está. Porque o intuito do devocional eficiente, eficaz, é esse. Você aprende e compartilha. Você não pode ficar retido, né? Você não pode reter. Você tem que ser sal e luz, você tem que compartilhar isso, influenciar outras pessoas a experimentarem. Poxa, se é uma coisa que está sendo tão bom para você, por que não? Se o Pai é nosso, por que você quer só para si? Então, um convite para nos arrependermos. Versículo 5. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Um convite para mudarmos a nossa rota. Quer estejamos indo para outro monte, outro local de segurança, outro local onde nós depositamos a nossa confiança. Infelizmente, ou felizmente, né? Essa pandemia ela mostrou muita coisa assim a respeito sobre onde estava a confiança de cada um. Alguns se apossavam mesmo no seu lado profissional e que infelizmente tiveram que fechar estabelecimentos por conta da crise e tiveram que realmente se voltar, mudar a sua rota, fazer com que o seu coração fosse devoto a Deus. Poxa, meu irmão, minha confiança estava nisso, na minha estabilidade financeira. Mas olha aí, o quão neblina é isso aí, o quão passageiro é, o quão instável é. Eu estou me agarrando a essa verdade. E um convite para andarmos na luz é um convite para confiarmos em Deus. Confiarmos em Deus. Não somente com a nossa boca, porque muitas das vezes a gente fala, mas o nosso coração está longe. Nosso coração, ele realmente não reflete aquilo que nós falamos. Mas a gente deve realmente estreitar. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Eles devem andar lado a lado, é como se fosse a perna esquerda e a perna direita.
Não tem como você querer dar um passo para frente e um outro para trás. Você vai ficar no mesmo local. Uma coisa vai anular a outra. Confiar em Deus. Salmo 27, versículo 14, se vocês quiserem só ouvir, vem falando o seguinte: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa música do Marcos Almeida é muito interessante, porque ele vai falando, espero em ti mesmo sem saber como tu virás. Ele supõe, não vão, é algo similar a gente. Às vezes a gente quer que Deus ele faça uma coisa grandiosa. Não, mas Deus abriu o mar vermelho, Deus fez descer, Deus choveu só em um local, com Gideão, Deus parou o sol, várias coisas, E a gente quer que se repita, mas que às vezes Deus ele providencia nos pequenos milagres do cotidiano, quer seja um amigo que lhe ofereceu algo, ou que apenas lhe ouviu. Isso já é um milagre para os dias de hoje. Tendo em vista que cada ser humano quer viver de uma maneira frenética, onde quase que não tem tempo para nada. E quando alguém deposita o tempo para ouvir, pode ter certeza que mais vale do que um eu te amo. Portanto, analise muito aqueles que gastam tempo com vocês, ouvindo, orientando, encorajando, porque isso sim é um verdadeiro eu te amo. Esperar e caminhar. Por mais que a gente queira essa coisa estrondosa, às vezes Deus ele pode vir de uma maneira simples. Apenas uma perguntinha de um amigo, ou até de algum acontecimento na sua rotina mesmo. E aí você vai observar o quão Deus ele é bom. E uma aplicação a respeito sobre esse texto, né? Sobre um convite pendente. A gente está nessa tensão. A gente passou pelo período de conversão? Já, mas ainda não completo. A gente é regenerado? Já, mas ainda não completo. A gente experimenta um pouquinho da cidade celestial? Já, mas ainda não completo. A gente vive nesse momento de tensão, é o já, mas ainda não. Já, mas ainda não. A gente vai experimentar tudo na sua completude, né? Quando Cristo voltar na sua segunda vinda. E para a aplicação vai ser DDD. Ver se vocês memorizam aí a aplicação de hoje. Primeira aplicação é: despertem para a chegada do dia do convite. Despertem, não procrastinem mais. Se é aquilo que vocês têm que fazer, façam. Não terceirizem a responsabilidade de vocês. Vocês devem fazer, despertem. Acordem. O segundo ponto é: desfaçam-se das obras das trevas para a chegada do dia do convite. Se tudo aquilo que você tem feito, que infelizmente vem fazendo com que você se torne ainda mais culpado, se desfaça. Quer seja acessar coisas que infelizmente não era para acessar, quer seja desobedecer pai e mãe, se desfazer de toda futilidade, preguiça, distração, brigas, confusões, dessas obras das trevas, segundo a carne, não vinda da parte de Deus, desse reino que há de prevalecer a paz, a alegria, a justiça. Se desfaça. Realmente arranque essa roupa, no qual já não cabe mais. Paulo ele vai falando em Colossenses essa analogia, que você deve se despir do homem velho, dessas roupas velhas, desses trapos,
e se vestir de uma roupa branca, mais alva que a neve, que se consiste em Jesus Cristo, não é no Vênice. Então vocês devem se vestir justamente daquilo que Cristo oferece. E o terceiro D é: desfrutem diariamente do dia do convite. O que é que significa desfrutar? Desfrutar, né? Significa que se hoje você está aqui, pode ter certeza que o próprio Espírito Santo lhe trouxe com um propósito, um objetivo. E assim como você se alegra para talvez ser um padrinho de um casamento, se alegre porque você foi convidado para fazer parte dessa casa, desse reino. Para que alegria maior? A gente não consegue de modo algum mensurar o que será. A gente não pode conter nessa palavra. Não pode usar o dicionário todo, mas não vai ter uma palavra que vá ser exaustiva. Então, despertem, desfaçam-se e principalmente desfrutem. Porque o advento ele não é só uma lembrança, mas a alegre esperança pela realização dessa grande visão que Isaías teve e compartilhou conosco. Desse reino que há de prevalecer o conhecimento, a paz. Vamos orar? Oremos. Pai, aqui nós queremos desde já te exaltar, te bendizer, te agradecer por esse convite, Pai. Que o Senhor venha gerar dentro de nós um anseio, um desejo ardente por esse dia, para que nós venhamos realmente nos preparar, Pai, diariamente através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão, que nós venhamos realmente se desfazer de toda obra da carne, das trevas, que não está de acordo com a Tua vontade, Pai. Que nós não venhamos nos distrair, Senhor. Que nós venhamos realmente entender o quão bom é o Senhor. Que nós venhamos provar e ver, testificando assim, Pai, esse convite para entrar nesse reino. Que nós venhamos entender a nossa limitação, para que assim nós venhamos realmente entender a Tua graça, Pai, que nos constrange, fazendo com que nós venhamos realmente almejar estar contigo, pois foi para isso que nós fomos criados, para te render graças em todo e qualquer tempo, Pai. Que nós venhamos realmente continuar assim, Pai, fazendo com que seja feito, cumprindo esse propósito, esse objetivo, essa finalidade, te agradecendo, te exaltando, te bendizendo em toda e qualquer circunstância, Pai. Que nós venhamos esperar em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.